Sr. Presidente, e cumprimento o Sr. Presidente, os colegas, o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, as pessoas que nos acompanham, que com certeza todos nós iremos contribuir para ajudar neste esforço de adaptação que temos que fazer todos a dois relógios e ir por aí fora, mas o que importa mesmo é aquilo que ficará desta audição. Agradecer ao Sr. Ministro a exposição, a reforçar a importância deste programa para Portugal e que, no fundo, todos desejamos é que as coisas corram pelo melhor e que se consiga atingir os objetivos centrais. Num dos múltiplos PowerPoints que o Governo foi apresentando ao longo dos últimos meses do PRR, há um dado que eu gostaria de refletir aqui. Um desses PowerPoint diz-nos que em cada euro investido tem um retorno de 5,3 euros a 20 anos. Ou seja, um valor multiplicador que é de veras impressionante. Ora, o PRR, como é público e sabido, comporta um conjunto significativo de obras que têm vindo a ser anunciadas repetidamente, ou seja, obras e ideias já antigas, projetos já cansados de ser anunciados por diferentes ministros deste Governo. Ora, nós também sabemos que, e isso resulta da análise das contas gerais do Estado, que o investimento público, ou seja, a execução das obras que o Governo se compromete através dos orçamentos de Estados que depois não executa, é dos mais baixos. Em 2016 até temos um recorde negativo dos últimos 60 anos. Nunca nenhum Governo tinha investido tão pouco nos últimos 60 anos. E por isso não posso deixar de colocar a questão, sendo este o cadastro, mais do que currículo, é quase cadastro deste Governo, de baixar drasticamente os níveis de investimento público, e se o retorno de facto é tão importante e tão significativo como é agora expresso, porque é que se executou tão pouco destas obras anunciadas repetidamente desde 2016, 17, 18, 19 e 20? E por isso a primeira questão que eu coloco, Sr. Ministro, é que das duas uma, ou este número multiplicador é virtual, e gostava que explicasse isso, ou então durante estes 5 anos, de facto, não defenderam os interesses de Portugal, dos portugueses e da economia, porque com este efeito multiplicador, que é quase um pecado capital, ter-se adiado tantos investimentos que foram anunciados tantas vezes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, naturalmente o Grupo Parlamentar do PST continuará de seguida no uso da palavra. Alerto só, por uma questão, naturalmente, de gestão de tempo. Faz favor. Muito obrigado. Bom, desta vez, aquilo que estamos a discutir, e se é o PRR, aquilo que podemos dizer é que se trata de um programa que está totalmente programado, tem metas fixadas e tem resultados a atingir. Todos os investimentos que estão aqui previstos estão quantificados em termos de valor de investimento e do seu efeito em termos do modelo macroeconómico que levou à quantificação destes outputs. Portanto, aqui não há dúvida nenhuma, até porque o próprio recebimento dos apoios está dependente do grau de concretização da execução destes investimentos. Se não os executarmos, se não obtivermos estes resultados, é o próprio recebimento do financiamento que ficará em causa. Portanto, é o desafio que temos aqui pela frente. Se não o fizermos, será a própria negação do próprio instrumento e da sua execução. Portanto, estamos aqui a falar da previsão, porque esta previsão sustenta-se na própria capacidade de execução do PRR e da própria capacidade que nós temos de financiar os investimentos. Portanto, aqui não temos saída, ao contrário do que sucedeu noutros quadros. Portanto, é ao contrário daquilo que pode suceder noutros planos e noutras visões. Bom, podemos e devemos, com certeza, estar sempre disponíveis para discutir a evolução do investimento público no passado. Mas aquilo que, neste momento, nós fizemos a previsão foi do impacto macroeconómico deste PRR. E isso, as contas estão certas de acordo com aquilo que é não só a nossa previsão, como a nossa obrigação de executar estes investimentos. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradeço, de facto, a confirmação daquilo que nós fomos denunciando ao longo de anos. É de que aquilo que era prometido e que era colocado nos orçamentos de Estado, afinal, era tudo para fingir.
porque agora é que vai ser. Muito bem, Sr. Ministro, que assim seja, mas a verdade é que foi um engano colocado aos portugueses durante 5 anos, onde sistematicamente nos orçamentos as obras eram apresentadas com dotação orçamental, Sr. Ministro, e que agora é que ia ser, mas afinal não foi, mas agora vai ser. Sr. Ministro, por isso, confirmando então de facto este excelente retorno que, os senhores dizem, eu gostaria de questionar o seguinte. Nós fomos das economias que foram mais prejudicadas pela pandemia. São os resultados internacionais e fomos aqueles que mais fomos penalizados. Há um instrumento que é disponibilizado também nos planos de recuperação e resiliência pela Europa fora, tem a ver com os empréstimos. Nós somos dos países que menos acedemos a esta possibilidade. Ora, voltando à questão do retorno económico, de 1 para 5,3, por que razão nós, com umas taxas de juros únicas que podem alavancar estes projetos todos que estão aqui no PR, por que razão ficamos aquém, ou seja, com menos possibilidade de aceder a este instrumento financeiro do que os outros países relativamente para a concretização do PRR? Porquê, com tão bom retorno, porquê é que não se alavanca ainda mais? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Bom, eu não sei onde é que o Sr. Deputado foi buscar a informação. Os outros países estão a recorrer mais aos empréstimos do que... É público onde? Público onde? Público onde? Se nem sequer nenhum dos outros países apresentou sequer a versão final dos seus programas. É público onde? Hã? Nas versões preliminares, desculpe, mas não está... Sr. Deputado e Sr. Ministro, as perguntas são do Sr. Deputado Emílio Guerreiro e o Sr. Ministro está a responder às perguntas. Pelo que este diálogo é de evitar. Sr. Ministro, faz favor. Em primeiro lugar, não são conhecidas nenhuma das opções de nenhum outro Estado-membro relativamente à questão dos empréstimos. Aliás, aquilo que é conhecido é uma generalização de posição de muita pouca vontade da utilização de empréstimos por diversas razões. Os países do Norte, aqueles que têm rácios de endividamento muito baixos por desinteresse, porque conseguem obter empréstimos no mercado em condições similares àquilo que são oferecidas no âmbito destes programas de recuperação e resiliência, e os outros países que não têm esses rácios aos mesmos níveis que lhes permitam aceder de uma forma descondicionada, portanto, a isso, têm precisamente restrições por causa disso e têm ponderado a utilização desse endividamento. Aliás, nós, aquilo que estamos a fazer é, de facto, uma utilização condicionada, porque não é só a questão de acedermos à dívida. Os senhores, com certeza, concordarão connosco que nós temos de fazer uma gestão prudente do recurso à dívida, porque fruto, precisamente, da evolução da pandemia, fruto da necessidade que nós tivemos, e bem, de aumentar o endividamento para acudir às necessidades emergentes do apoio à economia, nós sabemos que vimos degradado o nosso endividamento e o nosso rácio da dívida. Portanto, nós temos de ter uma atitude prudente, porque esta questão dos empréstimos é, afinal de contas, portanto, não é a mesma coisa ter subvenções ou ter empréstimos. Portanto, nós assumimos esta questão. Mesmo assim, na versão final, pusemos a opção de aumentar o recurso ao endividamento em 2,3 mil milhões de euros e direcioná-lo para o apoio às empresas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, a questão de fundo é mesmo essa, com esse efeito multiplicador que anunciam, a questão é que seria expectável que se usasse todos os instrumentos para que isto resultasse €1, 5,3 euros, ou seja, seria importante, mas já percebemos que isto é tudo assim, mais ou menos para se ir fazendo e depois logo se vê. Um outro objetivo central é como o investimento público. Os senhores andaram a acusar outros de serem inimigos do investimento público, os senhores têm a pior taxa de execução. Ainda hoje, da taxa de esforço do PIB, não conseguem alcançar os valores de 2015, é inacreditável. E é lamentável porque, de facto, como se vê, há este retorno que se anda a atrasar. Infelizmente, e isto não é ser amigo dos portugueses nem da economia portuguesa, mas adiante.
Sr. Ministro, houve outro aspecto essencial, este Governo tem vindo a falar várias vezes, tem a ver como essencial e até com algumas metas objetivamente apresentadas, e estou-me a referir às questões da habitação acessível, que é um tema, com certeza todos aí concordam pela importância. Muitos portugueses têm uma taxa de esforço brutal para pagar a sua habitação. E com a pandemia, esse esforço ainda ficou pior, por força da perda de rendimentos, e isto afetará, com certeza, cada vez mais milhares e milhares de famílias. Mas, se nós consideramos este facto, do peso da pandemia, ainda no aumento desta taxa de esforço, se também considerarmos aquele que foi um falhanço do Estado, que tantas vezes anunciou que ia disponibilizar aos portugueses, às famílias, os imóveis que têm, os devolutos, que ia colocá-los, enfim, para o mercado, para a reabilitação, e que isso tem tido, de facto, uma taxa de concretização muito baixa, infelizmente, para todos nós, e se percebemos tudo isto, juntarmos tudo isto, percebemos que, com a inação do Governo, com a pandemia, as coisas pioraram. E por isso é que eu tenho aqui uma dúvida, é que desde a primeira versão do PRR até esta final, e por isso depois das análises feitas, depois da discussão pública, há 1,7 mil milhões de euros destinados para a habitação acessível que desapareceram, que saíram. Estavam previstos na versão original do PRR, e eu não me parece que o debate público tenha sido feito no sentido de diminuir a habitação acessível, não acredito, mas não sei, o Sr. Ministro lá nos dirá. Mas exatamente a questão é essa, o que é que aconteceu? Para onde é que foi este dinheiro? Como é que nós vamos cumprir este objetivo que politicamente relevante que o Governo fez, de que pela celebração dos 50 anos de 25 de Abril, em 2024, teremos este problema quase resolvido? Quer dizer, isto era um objetivo até simbólico, 50 anos de 25 de Abril, enfim. Onde é que foi este dinheiro? Porquê é que este compromisso, que era tão essencial, desapareceu do PRR e como é que o vamos substituir para ele poder se concretizar? Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado, não faça confusão, porque relativamente, não faça confusão propositadamente, porque o objetivo relativamente aos 50 anos do 25 de Abril tinha a ver com o primeiro direito e com a habitação social. E esse mantemos na íntegra e não mexemos em nada os nossos objetivos. Portanto, nós temos esse propósito, este objetivo, de construir rigorosamente o mesmo volume de casas para acorrer a esse primeiro direito, a essa questão que queremos ver definitivamente resolvida no nosso país, que é garantir habitação digna a todas as pessoas. Portanto, isso mantém-se e mantém-se intocável. E queremos atingir esse objetivo até aos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, não faça confusão com os objetivos. A questão da habitação acessível é outra prioridade que nós também temos e continuamos a ter contemplada num PRR. E está contemplada de uma forma bastante expressiva. Aquilo que se fez foi, desde o início, um redimensionamento desse volume, em função daquilo que era possível fazer-se através de duas vias. Primeiro, a questão da reabilitação e da reutilização do edificado que está para reabilitar, uma das componentes, e a outra componente da construção nova destinada para isso. Feita a reavaliação desde o início da apresentação do draft preliminar em outubro, chegou-se à conclusão que dentro desta janela temporal que só era possível construir e comprometemos com metas, porque agora as metas têm de ser cumpridas, porque se elas não foram cumpridas, pode pôr em causa a existência do próprio programa na sua totalidade. Nós temos de ponderar essa questão. E assim o fizemos, e temos agora um programa que é fazível, exigente certamente para nós, face ao ritmo com que vinha a ser resolvida aqui esta questão, e, portanto, nós temos um programa que continua a ser exigente nesta matéria. Certeza há uma. Nunca se investiu, ou se vai, nunca se investiu em habitação, como nós nos propomos fazer com o financiamento do PRR. Isto porque asseguramos e demos prioridade à habitação, que ela merece ter num programa de resiliência. Portanto, eu peço
Eu peço desculpa, mas Sr. Presidente, eu tenho direito à intervenção. Sr. Presidente, ponto de ordem à mesa. O Grupo Parlamentar do PS não está a permitir ao Sr. Ministro fazer a intervenção. Está a interrompê-lo. Não há parte, é mesmo uma interrupção. Senhores deputados, eu já há pouco alertei para o facto do Sr. Ministro estar a responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro e ter que ter condições para o fazer. E, portanto, eu, pela segunda vez, alertaria ao Grupo Parlamentar do PSD que deixasse o Sr. Ministro responder às perguntas. Uma questão à parte, de forma correta e de forma louvável e saudável. Outra coisa é uma permanente interrupção e perguntas em cima de perguntas. As perguntas foram do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, elas estão a ser respondidas. Portanto, Sr. Ministro, enfim, dou-lhe a palavra novamente, apelando naturalmente, uma vez mais, ao bom senso, para que os trabalhos possam continuar. Sr. Ministro, faz favor. Só para referir que não foi um à parte. Eu, pelo menos, contei do meu lado para aí uns 3 ou 4. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é verdade, o à parte foi este, para quem não ouviu em casa, é que em 6 anos não construíram uma casa, o que é verdade. E por isso, do ponto de vista da ambição, desapareceu 1,7 mil milhões de ambição desde a versão preliminar do PRR até aquela que foi aqui entregue. É condizente com aquilo que ao longo destes 6 anos e que eu já disse, muitos anúncios, até nos orçamentos de Estado, estão aqui as obras todas, depois a coisa logo se faz ou não, vai andando. Ficamos a perceber então que será assim. Sr. Ministro, relembrar que houve um programa de erradicação de barracas que em poucos anos erradicou todas aquelas barracas que ocupavam os grandes centros urbanos. E por isso, quando este Governo conseguir executar uma pequena parte do que aqueles no passado executaram, ficaremos com certeza todos muito mais satisfeitos. Uma outra questão, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro enfim, tem a competência da gestão, da coordenação deste plano, eu gostei, e com certeza é a pessoa indicada para responder a uma matéria que preocupa esta Assembleia da República e a mim em particular, também não vou excluir desse debate. Nós tivemos aqui há 3 semanas o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Secretário de Estado do Desporto a dizerem ao Parlamento que não nos preocupássemos, que as federações desportivas não se preocupassem, porque ao contrário do que aquilo que parecia, o PRR iria ter uma linha para o desporto, como fazem outros países, dando cumprimento àquilo que são até deliberações do Parlamento Europeu e da própria Comissão Europeia que instam os governos nacionais a colocar no PRR a componente desportiva pelas múltiplas virtudes. E por isso a questão que eu quero deixar aqui, uma vez que o senhor é quem tem a competência da coordenação de tudo isto, é, afinal, o que é que aconteceu para em 3 semanas aquilo que foi uma garantia feita por um colega seu do governo que tem a tutela desta pasta, não ter sido concretizado. Porque é que o desporto, no final de tudo isto, e depois do debate público, com tantos e tantos contributos do setor desportivo, que foram supostamente acolhidos, segundo dizia o seu colega do governo, que tem esta tutela, porque é que ficou de fora? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, só para chamar a atenção, o Grupo Parlamentar do PST ficou ainda com menos de 1 minuto, que será o Sr. Deputado Jorge Mendes. O Governo tem um pouco mais de 1 minuto para responder a estas questões e às próximas, pelo que eu apelava à gestão do tempo. Faz favor. O desporto, enquanto elemento promotor e método de prevenção de uma melhor saúde dos portugueses, tem uma abertura de financiar a atividade física e desportiva no âmbito da componente C1 da saúde, passou a ter, e tem lá atividades nesse sentido. As atividades desportivas, enquanto tal, formalmente, e pelo tipo de apoios que elas necessitam, que são, sobretudo, de emergência e para de relançar as suas atividades, não cabem no âmbito do PRR e do seu âmbito. Pois não. Aquilo não cabe no âmbito do PRR. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, afinal. Sr. Deputado, faz favor. Muito rapidamente, Sr. Presidente, para dizer que, ao contrário do que foi dito aqui, o Governo espanhol tem uma linha específica para o desporto, porque considerou que era importante. Percebemos a diferença. Muito obrigado.